diante dele toda a terra. Irmãos amados, graça e paz. Mais uma vez temos a oportunidade de cultuar o nosso Deus e vamos então iniciar orando, pedindo a Ele que nos capacite a cada um de nós, de forma que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos durante este momento, durante este período, um momento tão precioso como eu já disse. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças rendemos ao Senhor por este momento. Deus, rogamos que o Espírito Santo visite de uma forma especial cada um dos teus filhos e filhas que neste momento a nós se reúnem. Ó Pai, como igreja, como família do Senhor, Deus, temos o intento, temos a intenção e o desejo ardente de prestar ao Senhor o culto. Pai, em nome de Jesus, transforma, Pai, este momento que humanamente falando é remoto, é virtual, em um momento de bênção para a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Ó Deus, para nós que neste momento rogamos, invocamos, ó Deus, e nos prostramos diante do Senhor. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Vamos fazer a leitura então na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, versículo 33, onde nós podemos ler: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos entoar um cântico em louvor ao nosso Deus, o cântico do nosso inário, o novo cântico de número 19, Rei Sublime. Louvemos ao Senhor. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
os filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Queridos irmãos e irmãs, ainda com a alegria de poder servir a Deus e entoar hinos de louvor, cânticos ao nosso Deus, nós reconhecemos o quanto carecemos de ouvir a voz do Senhor. E gostaria de convidá-los então a irmos agora ao Salmo de número 121, do qual farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. A nossa confiança está depositada no nome santo de Cristo Jesus, que nos dá acesso ao trono da graça e ao Deus gracioso, o Deus misericordioso, que nos assiste. E esse Deus nos chama para que nós declaremos essa confiança nele, pois é isso que nos dá a verdadeira segurança. Vamos confessar as nossas faltas, nossos pecados, tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, tudo aquilo que é empecilho, que é barreira entre nós e o nosso Deus, que nos impede de adorar em espírito e em verdade ao Deus das nossas vidas. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Pai amado, nós bendizemos ao Senhor, ó Deus, porque essa palavra bendita chegou aos nossos ouvidos e encontrou em nossos corações, ó Deus, o acolhimento de um coração transformado. Somos falhos e isso reconhecemos diante do Senhor. Mas o Teu Espírito nos mostra também que estamos diante de um Deus perdoador, de um Deus misericordioso. Por isso queremos confessar nossas faltas, ó Deus, nossos pecados e rogar ao Senhor, em nome de Jesus, nos permita, Pai, ter plena comunhão com o Senhor. Em nome dele, Pai, nós oramos e somos ao Senhor agradecidos. Amém. Vamos ainda entoar outro cântico ao Senhor, ainda no Inário Novo Cântico, o hino de número 135, Mais de Cristo. Cristo eu quero ter, seu
Amados irmãos e amadas irmãs, Deus nos salvou na pessoa de Cristo. Nos resgatou, nos tirando das trevas. E não só nos trouxe para a sua maravilhosa luz, mas como nos chama também para reluzir essa luz, fazer exalar o bom perfume de Cristo. O texto, no Salmo de número 117, nos diz: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Vamos entoar cânticos de louvor e em louvor ao nosso Deus, e teremos então a participação da nosso grupo, nossa equipe de cânticos de louvor. Então a palavra está com nossos irmãos, com a nossa irmã Fabiana, e que através deles Deus derrame bênçãos na vida dos irmãos e das irmãs, em nome de Jesus. Oi, meus irmãos, boa noite, espero que estejam todos bem. Esse foi o nosso primeiro encontro aqui na igreja, para nós gravarmos e fazermos um momento de louvor para o culto, né, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos as devidas precauções, viemos de máscara, estamos utilizando o álcool em gel para desinfetar os microfones, pedal, teclado. Estamos com 1,5 metro, mais ou menos, de distância de um para o outro. No vídeo pode estar aparecendo que a gente esteja pertinho, mas está distante. Caio está nos ajudando nas gravações. Então, é isso. Nós estamos fazendo o nosso melhor, com as devidas precauções, para levar um momento de louvor para os irmãos adorarem a Deus aí nas suas casas. Amém? Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória
profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão.
esquecerei jamais. Quero andar em teus caminhos, cumprir teu querer. Quero sempre ouvir tua voz, em todo tempo obedecer. Pra teu louvor, tu me criastes. Quero sim louvar teu nome, sentir tua unção. Pra teu louvor, me transformastes. Agora, Deus de amor, meu prazer é alegrar teu coração. Pra teu louvor, tu me criaste. Eu quero sim louvar teu nome, sentir tua unção. Pra teu louvor, me transformastes. Agora, Deus de amor, meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença para Te agradecer, ó Pai, por esses louvores que aqui foram entoados, ó Deus. Senhor, meu Pai, que o nosso coração possa receber a Tua palavra, ó Deus, neste momento, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar sabedoria, meu Pai, discernimento para entender o que o pastor, Senhor, Teu servo tem preparado para nós, ó Deus, nesse momento. Senhor, entregamos esses louvores, ó Pai, no Teu trono de graça, ó Deus, e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos proteja, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, ó Deus, de todo mal, ó Pai. Entregamos as nossas vidas, ó Pai, em Tuas mãos e Te agradecemos por esse momento, ó Deus, de louvor e adoração. Em nome do Teu Pai, do Filho e Espírito Santo que eu oro nesse momento. Amém. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo.
Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: Vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Sê servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro,
tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, lido o texto, vamos então orar, pedir a Deus que ilumine a nossa mente, nos capacite a entender tudo aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai Santo, estamos diante da palavra, bendita palavra do Senhor. Ó Deus, e o que nos resta neste momento é reconhecer o quanto somos limitados, mas também o quanto somos abençoados pelo Senhor. Rogamos neste momento que o Espírito Santo nos capacite a entender a palavra, ó Deus, nos capacite a obedecer a palavra. Fala, Pai, o coração do teu povo, fala, Pai, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amados, a cura de Naamã, narrada nesse texto, capítulo 5, no segundo livro dos Reis, é um texto muito conhecido. As crianças, se nós estivéssemos agora reunidos, poderiam contar para nós algumas verdades que elas mesmas conhecem, já dos ensinamentos que esse texto nos trazem. E neste momento, nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É necessário, então, nós observarmos alguns detalhes do contexto que envolvem esse momento, que envolvem esse acontecimento tão extraordinário, tão abençoador da parte do nosso Deus. O contexto, então, queridos, da cura de Naamã revela que existia entre Israel e a Síria uma animosidade. Eles eram rivais, existiam de fato conflitos que eram constantes e que já aconteciam há algum tempo e que haveriam de continuar a acontecer. Mas também existia uma revelação do cuidado e do amor de Deus, da misericórdia de Deus para com o povo de Israel. Os reis que aparecem aqui são possivelmente o rei da Síria, Ben-Hadad II, e o rei de Israel, possivelmente, era o filho de Acabe, Jorão. Então, nós observamos aqui uma manifestação da graça de Deus na vida deste homem. Naamã, conforme o texto nos afirma, era o comandante do exército do rei da Síria. Era um homem poderoso e a Síria era uma nação inimiga do povo de Israel. Quando nós falamos Israel neste momento, é necessário entendermos que o reino já estava dividido, já haviam passado alguns anos do reinado de Salomão, e após a morte de Salomão, o reino foi dividido, como os irmãos e irmãs bem sabem. Nessa época, então, quando nós nos referimos a Israel, nós estamos falando do reino do norte. A porção, as tribos que ficaram ao norte, cuja capital era Samaria. O reino do sul, Judá, tinha como capital Jerusalém, isso bem nós sabemos. Possivelmente o rei de Judá era ainda Josafá, que foi contemporâneo de Acabe. Mas vamos nos voltar ao episódio que acontece na região de Samaria, no reino do norte. O reino do norte surgiu então da divisão, e aqui nesse momento da divisão do reino de Israel como um todo, das 12 tribos. Neste momento nós vemos que o rei de Israel, ele recebe Naamã como sendo enviado do rei da Síria, e aqui nós vamos entender algumas coisas. Essa atitude desesperada e exacerbada do rei de Israel, quando recebe o
servo do rei da Síria, o comandante do exército do rei da Síria, e ele então entende que não tinha poder nenhum nele para curar, para restaurar a lepra. E logo ele entende e declara que o rei da Síria, possivelmente, no entendimento do rei de Israel, estava armando uma cilada para cumprir ou para quebrar o acordo que era selado entre eles. Havia possivelmente um tratado de paz, um armistício. Possivelmente o Israel estava submetendo, era um reino vassalo do rei da Síria. Então, diz o texto que ao sair da presença, quando, ou melhor, diz o texto que quando o Naamã chega na presença do rei de Israel, o rei de Israel rasga as vestes e logo declara: possivelmente ele me enviou para quebrar o acordo que existe entre nós. Vamos continuar lendo o texto. Quando nós vemos o versículo que diz que as tropas da Síria saíram das terras de Israel e levaram cativo uma menina, então nós observamos que as tropas da Síria saíram de Israel, mas ainda submetiam Israel à obediência. O rei de Israel não era um homem temente a Deus, uma pessoa que fazia a vontade de Deus. Nós podemos bem observar isso no capítulo 3, versículo 2. Fez o que era mal perante o Senhor. Mesmo em meio à crueldade da Síria, mesmo em meio à desobediência do povo de Israel, Deus manifestava graça. O que nós podemos então aprender na história da cura de Naamã? Nós podemos aqui aprender uma primeira lição, é o quanto Deus investe naqueles a quem Ele ama. Deus investe na vida de Naamã. Deus manifesta amor a Naamã, que humanamente falando, e de forma muito clara, nós podemos enxergar como inimigo do povo de Deus. Mas naquele momento, Naamã e as tropas da Síria eram usadas como instrumento para disciplinar o povo desobediente. Nós podemos observar que as vitórias que eram alcançadas por Naamã eram concedidas pela mão misericordiosa de Deus. Para alcançar a Naamã, a quem Deus amava, Deus enviou uma missionária. Diz o texto que uma menina foi levada cativa e a cura de Naamã começou quando aquela menina, da qual nós sequer sabemos o nome, se fez missionária em terra estranha, fora da sua parentela, fora da região de convívio dos seus parentes. Aquela menina não se furtou a falar do poder de Deus. Naamã, então, viu nascer a esperança, viu brilhar a luz da esperança através da voz daquela menina. Você e eu, nós, fomos também alcançados pela misericórdia de Deus. Possivelmente, mesmo cada um de nós tendo uma história de conversão, possivelmente alguém orou por você, alguém pregou para você, alguém foi usado por Deus para levar a palavra a você, a palavra da libertação. E hoje, tendo sido libertos, como nós temos agido diante de Deus? Nós temos sido instrumentos para proclamar a salvação ou temos nos deixado abater pelas adversidades? Muitas vezes nós nos fazemos juízes e não missionários, não pregadores. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que Deus ama, mas nós preferimos emitir juízo de valor e não pregar a palavra. Naamã era inimigo, sim, do povo de Deus, mas era amado pelo Deus que enviou aquela menina para ser missionária. Muitas vezes nós deixamos de cumprir a missão. Primeiro ensinamento que a cura de Naamã nos traz é que aqueles a quem Deus ama, Ele envia os seus amados para proclamar a libertação. E você? Como tem ouvido a voz de Deus, do Deus que envia? Precisamos fazer um retrospecto, precisamos buscar na nossa memória a realidade de que pessoas foram enviadas a nós. Nós não podemos hoje endurecer o coração e sermos desobedientes ao Deus que nos chama
para proclamar libertação. Outra verdade, outro ensinamento que nós aprendemos na história da cura de Naamã é que Deus transforma os corações daqueles a quem Ele ama. Naamã, queridos, era um homem poderoso e ele foi enviado àquele que em Israel era poderoso, ao rei. Naamã chega então ao rei, pensando que o rei ou teria poder para curá-lo, ou teria poder sobre o profeta para determinar a cura, mas foi um ledo engano. O rei ficou desesperado e com certeza Naamã ficou decepcionado. Primeira decepção de Naamã: o rei não tinha poder nenhum para proclamar a cura. O rei não tinha poder nenhum sobre o profeta, porque o profeta ouve a Deus, não ouve ao rei. É interessante que a primeira decepção leva Naamã à segunda decepção. Naamã então foi orientado a procurar Eliseu, o homem de Deus, o profeta. Mas como foi recebido ele então pelo profeta? Eliseu sequer saiu para recebê-lo. Eliseu mandou o seu moço, seu discípulo, para dar o recado a ele. E Eliseu, no lugar de fazer um ritual, de fazer uma oração forte, Eliseu deu uma ordem a ele. A atitude do profeta mostra que Deus tem a intenção de nos transformar, de arrancar de nós tudo aquilo que nos afasta dele. Naamã era poderoso, por isso era arrogante, por isso era orgulhoso. E Deus então começa um processo para arrancar do coração e da vida de Naamã toda aquela prepotência, todo aquele orgulho, tirar dele tudo aquilo que o afastava do Deus Todo-Poderoso. Talvez Naamã tenha pensado: quem é esse profeta? Quem ele pensa que é? Deus arranca de Naamã, num primeiro momento, aquele orgulho, mas ele sai ainda prepotente, pisando alto, pensando que as águas de Abana e de Farfá seriam suficientes, que as águas de Jordão não seriam águas puras para curá-lo. Mas Deus envia então aqueles que estavam à volta de Naamã. E aqui nós aprendemos como precisamos ter ouvidos atentos. Os oficiais de Naamã falam para ele: Senhor, se ele tivesse te pedido ou te orientado a fazer uma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais uma coisa tão simples, só mergulhar. E Naamã então é convencido pelos oficiais, pelos seus servos. Vai lá e mergulha. Será se não é hora de nós também renunciarmos aos nossos ídolos, aos nossos desejos, aos nossos pecados, aos deuses, aos desejos, aos sonhos que têm nos impedido de adorarmos em espírito e em verdade? Que seja lançado fora o orgulho, a prepotência, que seja lançado fora e longe de nós tudo aquilo que nos impede de adorar ao Deus da vida. Então Naamã se rebaixa, se humilha e obedece. A história de Naamã, a história da cura de Naamã, me ensina que Deus investe na vida daqueles a quem Ele ama. Ele envia seus amados para proclamar libertação àqueles que Ele quer alcançar. A história de Naamã nos mostra que quando Deus nos alcança, Ele investe em transformar os nossos corações, tirar de nós tudo aquilo que nos impede de adorar em espírito e em verdade. Você tem sido missionário, missionária de Jesus Cristo? Tem proclamado libertação aos amados de Deus? Você tem quebrantado, tem quebrado, tem moído o teu coração, renunciando tudo aquilo que te impede de ser um verdadeiro adorador? Mas tem mais. A história da cura de Naamã, ela nos mostra que Deus não precisa de nada que temos. O que Ele quer de nós é que nós sejamos adoradores. Eu não tenho nada que possa
em mim mesmo, agradar a Deus, senão o Espírito que habita em mim e que me transforma dia após dia, até que eu tenha a personalidade moldada, transformada, e eu me pareça mais com Cristo Jesus. Naamã tinham levado valiosíssimos presentes para o profeta Eliseu. Interessante que o profeta não aceita os presentes, os mimos. Naamã insiste, mas o profeta não cede a oferta, não recebe. Deus nos abençoa, não porque nós somos bons, porque nós de fato não somos, mas porque Ele é um Deus bondoso. Certa vez Jesus disse, isso está registrado em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus requer de nós uma vida santa, uma vida transformada, uma vida que glorifique o nome dele. Nós não fomos salvos porque somos bons, mas nós fomos salvos para sermos bons. Não, Deus não me abençoa porque eu tenho dado a Ele, como foi o texto que nós lemos do texto aos Romanos, Paulo aos Romanos capítulo 11. Quem é que pode dar a Deus, restituir, retribuir a Deus? Tudo que tenho, tudo que sou, pertence ao Deus que me deu. E eu então preciso ser um adorador. Vamos relembrar? A história da cura de Naamã me ensina que Deus ama o pecador, Deus ama o perdido e Deus investe no resgate, na salvação do perdido. Ele investiu na minha salvação, investiu na tua salvação e Ele quer te usar como instrumento para a salvação de tantos outros. Deus enviou aquela pequena menina para proclamar: quem dera, meu Senhor, disse ela, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Creia, assim como esta menina, creia que Deus é poderoso. Proclama a libertação. Duas orientações nessa fala, nesse episódio, nos vêm à mente. Eu te amo, vou te resgatar. Essa foi a intenção e a ação de Deus quando enviou Cristo Jesus para te salvar e quando salvando alguém enviou essa pessoa para pregar para ti. Eu te amo e eu te envio para resgatar aqueles que eu amo e que ainda não me conhecem. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Que eu e você que nós sejamos missionários nas mãos de Deus. Uma segunda orientação da parte de Deus nessa história da cura de Naamã é que Deus não se negará, Deus irá arrancar de mim e de você todas as coisas, tudo aquilo que possa me afastar dele. O pecado, os desejos, o orgulho, os sonhos, toda e qualquer coisa que me afastar de Deus, ele arrancará. Naamã era grande homem, mas Deus o levou a se despir da arrogância, da prepotência, e deu a ele, não a lepra, mas uma pele nova. Deus há de nos dar novas vestiduras, vestes de santidade. Para isso, Ele nos limpará da lepra que cobre os nossos corpos, que revestem muitas vezes nossos corações e nossas almas. Que Deus nos purifique. E por último, queridos, mas não menos importante, Deus faz tudo isso, investe em você, te usa como instrumento para investir na vida do outro. Deus te purifica, te santifica. E Ele não faz isso porque precisa, que requer de você.
O que Ele quer de você, na verdade, é que você seja um verdadeiro adorador. Ele não depende de nós, mas Ele conta conosco. Ele não depende de mim, mas Ele conta comigo, conta contigo, conta com a igreja. Eu preciso assumir uma vida cujo testemunho de adoração possa contagiar, possa proclamar a libertação àqueles que são amados por Deus. Como é que tem sido a tua vida? Você tem reconhecido que foi alcançado graciosamente por Deus? Então seja instrumento para alcançar os perdidos. Você tem entendido que existe ainda em você, assim como existe em mim, alguns fatores, alguns pensamentos, alguns desejos, que por vezes, e não poucas, têm nos afastado da comunhão, da adoração, tem tirado de nós o fervor, o desejo de estar na presença de Deus? Renuncia, confessa a Deus e busca a presença dEle. Quando nós buscarmos de todo o nosso coração, porque até o nosso coração é transformado pela ação do Espírito Santo, aí nós o acharemos, nós invocaremos e Ele nos ouvirá. E por último, queridos, Deus faz tudo isso por amor. E o que nós podemos restituir a Ele? Uma entrega, uma vida de adoração. Vamos orar. Pai bendito, um dia os olhos do Senhor, Pai, contemplaram este homem poderoso, Naamã. Deus, mas este homem, mesmo sendo poderoso, era leproso. Estava afastado do Senhor. Deus, mas o Senhor enviou aquela menina para ser instrumento da proclamação da palavra da salvação. O Senhor trabalhou e agiu graciosamente na vida de Naamã, limpando dele não só a lepra, mas transformando aquele homem, o Deus, em um adorador. Neste momento nós rogamos ao Senhor, contempla, Pai, o Deus, o rosto, a oração, contempla, Pai, a vida dos teus escolhidos, dos teus amados e amadas. E no nome de Jesus, receba a nossa adoração. Nós oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti